Então vamos aí falar um pouco sobre a nossa análise de sistema de malha de aterramento do ETAP. O principal objetivo, né, do sistema de malha de aterramento seria basicamente a gente conseguir identificar aí a segurança pessoal, fazer a baixa resistividade da malha de terra e mitigar sobretensões que possam aparecer na malha. A solução que o ETAP pode te fornecer, por ser um software verificado e validado, ele é um software que passa por diversos e rigorosos testes, que nenhum outro software passa. E ajudamos a você a determinar o custo do projeto, os cálculos da tensão de passo e toque e a otimização de malhas. Seguimos as normas I3E80 e a 665, através do método empírico, e nesse método a gente consegue desenhar grades de informação regular. E também através de métodos de elementos finitos, onde utiliza o método do eletromagnetismo, e as grades podem ser de forma irregular. A interface com o usuário ela é bem amigável. Nós temos aí ela é totalmente integrada com o software, com o diagrama unifilar, com o software, com os outros módulos. Podemos ter visualizações superiores, visualização de corte de solo para verificar até quando a profundidade das camadas e da malha. Temos a parte de visualização tridimensional, tanto do grid quanto dos resultados. E também podemos utilizar os valores de corrente calculados pelo estudo de curto-circuito realizados no ETAP. Ele consegue importar esses resultados para um módulo de malha de aterramento. Ok? Esses são alguns recursos que o software tem. A gente tem uma biblioteca que pode ser expansível pelo usuário para adicionar cabos, né? A gente pode fazer a estratificação do solo em 2 camadas mais a superficial. Podemos mudar a configuração do solo. Podemos ter várias opções de peso, temperatura, divisão de corrente, fatores de projeção e uma opção de importar e exportar projetos. Ou seja, a gente consegue importar projetos que estejam em CAD. Isso facilita muito o trabalho do usuário. Certo? Então vamos falar um pouquinho agora, vamos ver no software aí a parte de modelamento, como que a gente faz o modelamento no ETAP. Aqui eu tenho um sistema num diagrama unifilar, onde para simplesmente adicionar essa parte de malha de aterramento, eu tenho um componente malha de terra, eu simplesmente seleciono e adiciono ele, por exemplo, nesse barramento. Aqui eu tenho várias formas de visualizar isso. Tem vários formatos, esse aqui é um formato, esse aqui é outro formato. E a gente simplesmente faz essa parte do modelamento. Ok? Posso atualizar os valores com os valores de curto-circuito, ou seja, eu posso vir aqui, simular um valor de curto-circuito, ele vai calcular os valores para mim, e aí, para cada situação eu tenho o valor de curto-circuito naquela determinada barra. Nesse caso, os valores que estão sendo apresentados são os valores fase terra. Posso checar isso através do meu visualizador, aqui, onde está mostrando a pauta fase terra. Quando simplesmente eu basta clicar nele com o botão direito, ele apresenta aqui, atualizar o campo de falta. Olha que eu seleciono, ele vai mostrar como eu adicionei agora esse componente, ele não tinha nenhum valor existente, mas agora eu vou substituir para um novo valor. Como a gente tem também a opção, quando eu abro para fazer a primeira malha, eu tenho as opções de abrir ele tanto pelo módulo do I3E ou pelo método de elementos finitos. Aí fica a caráter do usuário qual determinar. Tá? Vamos apresentar aqui, por exemplo, uma malha de aterramento, onde eu tenho esse sisteminha. Aqui eu tenho essa malha de aterramento. Notem, eu tenho nessa parte superior à esquerda, eu tenho todo o desenho da malha tridimensional. Eu posso estar arranjando isso e verificando por toda a animação da malha em 3D. Posso rodá-la
certo? Do meu lado direito, eu tenho a composição do solo. Então, aqui eu tenho, se eu clicar 2 vezes, eu vou ter a entrada da camada de superfície, a resistividade ômica da camada de superfície e das outras 2 camadas, a camada superior e a camada inferior, e qual é a profundidade dessas camadas. Então, eu consigo visualizar nessa parte qual seria as profundidades. E aqui é onde eu tenho as minhas hastes. Também eu posso verificar aqui. Tá? A parte de modelamento, eu tenho a parte gráfica, simplesmente eu posso, por exemplo, vamos supor que eu queira duplicar essa malha, eu posso duplicar essa malha para cá. Simplesmente assim, ó. Ele vai lá, duplica, note que aqui já mudou. Posso interconectar essas malhas, simplesmente colocando um cabo entre elas, conectando através desse ponto. Conectando aqui, posso conectar aqui em cima também. E fazendo as conexões. Então é bem simples de se trabalhar com software de modelar. Posso colocar, tem outros formatos que já são pré-estabelecidos, ou com formato circular, ou, perdão, que é haste. Aqui é um formato retangular, um formato em forma de T, em formato L. Então nesses formatos, por exemplo, para colocar um formato em T aqui, ó, que era o que a gente já tinha. Ou quero colocar um formato em L. Depois posso fazer todas as ligações entre as malhas. Um outro detalhe que a gente tem também, a gente pode criar, na forma retangular, a gente pode criar assistentes. Então eu dou o tamanho da malha no eixo X e no eixo Y e falo assim, olha, vai ter, por exemplo, 10 cabos na direção Y, na X, e 10 cabos na direção Y. Qual que é a profundidade dessa malha e qual que é o condutor. Então, eu fazendo isso, o custo do condutor também, seleciono, quando eu for adicionar uma forma quadrada, ele vai entrar conforme aquela disposição que eu coloquei. Certo? Então eu posso fazer todas essas características e modelando uma área de aterramento conforme eu tenho os valores. Caso eu deseje importar isso para o AutoCAD, eu tenho que importar via arquivo XML. Okay? Então aí eu consigo visualizar toda a malha e fazer toda a construção dela para depois estar analisando. Okay? Algumas características que nós temos aqui, que no estudo de caso, é que ele respeita, por exemplo, a gente pode fazer para diferente peso de pessoas, né? Mudar a temperatura ambiente, qual que é a duração da falta e especificar se o valor de curto-circuito é definido pelo usuário, no caso ele não está linkado com o estudo de curto-circuito, ou simplesmente pegar o valor lá que eu tinha acabado de atualizar. Então ele fica disponível aqui também para essa visualização. Certo? Muito bem. Então eu consigo fazer toda essa forma. Certo? E aí nós vamos fazer agora um estudo de caso. Vamos trabalhar aí com... Vamos fazer um estudo, vamos fazer uma análise. Então aqui eu vou voltar para aquele meu sisteminha e vou fazer como que eu faço os resultados. Né? Para simular a malha de aterramento, ele vai simular com essas condições que eu apresentei, ele vai simular só simplesmente clicando aqui no ícone de simulação, aí ele vai apresentar, vai me questionar qual que é o relatório, eu vou dar o nome de grid 4, que é o nome do grid que está aqui, e dou OK. Aí ele vai fazer a simulação do sistema para as tensões de passo e toque, e tensão absoluta também, para esse sistema. Veja que ele já mostrou os resultados, ele mostra a visualização de alerta. Essa é uma das formas que nós temos de apresentar o software de saída de dados. Então ele mostrou qual que é a tensão tolerável de toque, qual que é a tensão tolerável de passo, qual que é o GPR da malha de aterramento e qual que é a resistência da malha. Então aqui são os valores calculados e os valores toleráveis. Ou seja, nossa tensão de toque excedeu os limites toleráveis. Essa é uma das formas de a gente visualizar os resultados, mas a gente também tem a parte gráfica. Né? A parte gráfica, depois eu vou mostrar, por exemplo,
que deu problema, que foi a parte de toque. Então eu tenho a parte de visualização toda em 3D, que a gente pode movimentar essa visualização conforme a gente deseja. Posso fazer rotacionando ela para verificar qual que seria, para verificá-la, né? Posso ainda colocar aqui a parte de visualização em 2D, na parte de cima superior, onde ele já me dá, tá vendo? Ó? Conforme está desenhada a malha, quais são os níveis de tensão em cada ponto da malha. Okay? Uma visualização 2D também. E podemos ainda até fazer algumas configurações de saída. Depois eu consigo exportar esse gráfico para o Word, para apresentar em forma de relatório. E posso estar visualizando todas essas características, né? Consigo configurar isso também. Então, assim, essa parte é toda. Você vê que você tem a parte em volts aqui, qual que é o comprimento da malha. Então, você tem toda a tensão em cada ponto do sistema. Então, a gente viu que essa malha ela tinha 427, se não me engano, volts de tolerância. Então, nós chegamos até 800 e alguma coisa aí, volts, ou seja, quase o dobro do que precisamos fazer. Então, a gente precisa baixar essa tensão de toque. Como a gente pode fazer isso? Simplesmente adicionando condutores. Como eu já tenho pronto um aqui, eu vou mostrar para vocês o resultado dele. Eu tenho uma outra malha, essa malha de 2, que ela já é para substituir esse, que ela já está otimizada. Veja que eu consigo fazer. Eu coloquei mais hastes nas bordas, coloquei formas irregulares, não formas retangulares, né, mas formas irregulares para fazer os cálculos, e essa seria a malha que a gente dimensionou. Então vamos simular essa nova malha e ver se ela atende os critérios. Vou chamar de medidores. Ele vai fazer o cálculo. Uma das coisas que é bastante importante destacar seria que nós conseguimos depois comparar as duas malhas, jogando lado a lado os resultados. Eu vou mostrar, assim que terminar a simulação, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer isso. E verificar as tensões lado a lado. Isso está demorando um pouco, porque eu baixei bastante o passo de fazer, ele faz mais de 15 mil simulações. E aqui a gente acabou resolvendo o problema, né? Então nós tivemos agora o valor calculado para a tensão de toque abaixou para 394,1 volts. Então, ou seja, a gente atingiu o valor tolerável para essa malha. Okay? Então agora podemos verificar também os resultados. A tensão de toque. Tá aí, ó. Então a gente abaixou agora. Vamos ver aqui em 2D para a gente mostrar. Aqui, ó. A gente conseguiu baixar para até 400 volts, ou seja, essa malha está de uma forma segura. Uma outra vantagem que a gente tem também, a gente consegue também extrapolar, estender as fronteiras da malha. Se a gente quiser fazer simulações além das fronteiras, a gente consegue, através de inserir os valores de até quanto a gente quer de extensão de fronteira. Então, esses seriam os resultados. Uma das formas, outras grandes da vantagem que a gente tem, seria essa forma de visualização. Então, vamos mostrar aqui esse gráfico. Deixa eu só abrir a outra malha de aterramento, a grid 4. Vou ter que simular novamente. Não salvei.
consegue colocar, ó, lado a lado e verificar os resultados depois. Feita a simulação, eu consigo ver o passo dessa extração e o passo dessa. Eu consigo comparar os resultados. Tá aí. Então a gente consegue verificar aí um a um aí, ó, quais seriam os resultados para um caso e para o outro. Então a gente pode fazer isso N vezes, para N malhas de aterramento, até chegar no valor desejado, né? Ok, pessoal? Então nós vamos agora, vou mostrar somente mais um detalhe aqui, que seria a parte do I3E, que é a parte de otimização de condutores. Quando você faz a simulação considerando o I3E, 80 para simulação, então aqui eu tenho, por exemplo, eu vou fazer uma simulação dessa malha de aterramento, vou chamar de grid 1. Eu tenho os valores. Veja aqui, ó, o valor calculado é muito inferior ao valor tolerável. Então, ou seja, eu não preciso de tantos cabos ou hastes que a gente tem disponível aqui. O que eu posso fazer? Eu posso otimizar. Então, nós temos aqui a condição, ó, de otimização de condutores. Eu vou fazer da mesma forma que eu utilizei para fazer a comparação, eu vou adicionar um outro cálculo aqui, vou abrir esse que a gente acabou de fazer, vou voltar lá, vou abrir o outro e vou otimizar. A gente vê as principais diferenças. Então aqui eu tenho, são a mesma malha, só que agora eu vou otimizar essa malha de aterramento. Então, clicando aqui, ó, vou chamar ele de grid 1 otimizado. Veja, ó, e aumentou, e olha só, a minha malha mudou. Veja que saíram hastes e eu não preciso de tantos condutores para atingir aí o valor tolerável. Olha a diferença da malha. Isso impacta em quê? Isso impacta em custo. Se a gente analisar o relatório, uma das outras grandes vantagens da etapa, se a gente analisar o relatório dele, nós vamos ter aqui, por exemplo, ó, vamos analisar o relatório sem ser otimizado. Essa malha, ela tem um custo de $3.815. Isso a gente entra com os custos dos condutores e das hastes, então ele totalizou $3.815. Se eu verificar depois de otimizado, eu vou ter aqui o custo, ó, de $1.555. Ou seja, eu consegui fazer com que a malha seja, atendendo ao critério, né, do I3E, eu consiga ainda reduzir o custo de mais da metade. Então, essa é uma das outras grandes vantagens que o ETAP tem para fazer essa otimização. Okay? Basicamente, seria isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Caso tenha alguma dúvida, a gente vai esclarecer agora. Agradeço a participação de todos. Se quiser, convido novamente para vocês baixarem o demo do ETAP e assistir esses vídeos no nosso canal do YouTube. Tá? Só relembrando, o ETAP é uma poderosa ferramenta que consegue fazer tudo integrado no mesmo software. Então a gente tem os valores de curto-circuitos alimentando no valor da malha, consegue fazer a malha, consegue ter os resultados e compará-los. Okay? Agradeço a participação de todos, muito obrigado. Agora nós vamos responder as perguntas no chat. Obrigado.